Olá, bom dia a todos. Agora a gente vai apresentar nosso projeto de pesquisa, que é com o tema da cooperação internacional na fundamentação dos direitos humanos. Nosso grupo é composto por Lucas, eu, Bruna e Mirella. Essa é a nossa dedicação do trabalho. Nós somos graduandos de Relações Internacionais do sexto e do sétimo semestre. O professor doutor Henrique Campos de Oliveira é nosso orientador nesse projeto. Bom dia. O nosso trabalho ficou dividido em resumo, introdução, justificativa, objetivo geral e específico e metodologia. O presente estudo delimita-se em analisar a cooperação internacional na fundamentação dos direitos humanos, em especial, qual o devido da solidariedade como princípio básico da cooperação internacional para a máxima eficácia dos direitos humanos. É, Pode-se dizer que os direitos humanos são a base para o estabelecimento entre dois conceitos, a cooperação internacional e a solidariedade. Seguindo nessa linha, o texto irá analisar como a cooperação internacional e o princípio da solidariedade podem prover uma proteção eficiente aos direitos humanos para uma máxima eficácia da população do mundo inteiro. Pode passar. A universalidade garante que os direitos humanos sejam um direito que englobe a todos os indivíduos, independente de qualquer característica pessoal. A universalidade dos direitos humanos se estabelece na unidade normativa da dignidade humana, construída pela moralidade democrática. A máxima que diz que todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos é mais que formal. É conteúdo concreto que reconhece em cada pessoa na diferença e na diversidade que lhes são constitutivas um sujeito de direitos. As constituições de leis e locais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um marco divisório formalmente falado em um período de muita discriminação e crueldade, mostram-se essenciais para o papel dos Estados como principal garantidor e protetor dos direitos fundamentais de toda uma sociedade. Porém, diversas vezes é questionado como os direitos humanos podem se tornar efetivos em uma perspectiva internacional, visto que as interpretações sobre as razões que levam os Estados a se comprometerem com os direitos humanos variam. Primeiro, por aqueles que consideram que a declaração representa um marco no avanço das liberdades fundamentais, e segundo, por aqueles que consideram que os Estados só aceitam esses compromissos porque consideram que ele não teria consequências diretas, pois nem a ONU, nem qualquer outra organização internacional era dotada de capacidade ou de legitimidade para exigir dos países a garantia efetiva dos direitos humanos. Com isso, o nosso trabalho busca analisar como a cooperação internacional e o princípio da solidariedade podem prover uma proteção adequada aos direitos humanos, combatendo suas violações para uma máxima eficácia em um domínio global. Nessa perspectiva, ele pretende examinar as definições do ponto de vista moral e legal dos direitos humanos para um melhor entendimento do tema abordado. As partes investigadas serão divididas em quatro partes. Na primeira parte, será investigado quando as cooperações vão seguir o princípio de solidariedade e quando as cooperações vão seguir um princípio egoísta. Em seguida, focaremos em responder como o conceito de direitos humanos e o conceito de cooperação internacional se entrelaçam, e, para finalizar, será verificado como os direitos humanos vinculam a construção moral da solidariedade às ações políticas em forma de cooperação internacional. Então, neste trabalho, será fundamental entender as diversas situações entre os direitos humanos, a solidariedade e a cooperação internacional, pensando nos desafios enfrentados pelas pessoas ao decorrer de uma longa trajetória da história. Com isso, buscando achar uma maneira para, de fato, englobar todos sem discriminação e, de fato, poder usar o direito de ir e vir. Bom, aí com isso, no que tange à justificativa do nosso trabalho, a gente se baseou na pergunta de qual o devido à solidariedade como princípio básico da cooperação internacional para a máxima eficácia dos direitos humanos, onde foi possível pensar a respeito de uma série de acontecimentos conflituosos que aconteceram ao redor do mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial,
que ocorreu uma maior movimentação para a cooperação internacional, e foi onde o discurso dos direitos humanos se tornou um tema essencial, que buscava uma harmonia internacional, que foi reconhecida e marcada pela Carta da Organização das Nações Unidas, a ONU. Nessa carta, ela segue princípios básicos de liberdade e igualdade, mas também preza pela defesa dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais como elementos básicos para o desenvolvimento social e econômico de qualquer ser humano e em qualquer país. Por isso em uma construção social que todos os indivíduos são pertencentes desses direitos fundamentais que são garantidos pelo Estado. Então, como já dizia Bobbio, não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica em uma determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. Então, foi uma construção ao longo dos anos toda essa relevância do tema de direitos humanos que é hoje. Porém, ao decorrer dos anos, a gente pode perceber que essa interferência, né, essa idealização trazida pela Carta da ONU, ela não foi de fato efetuada por algumas nações, porque ocorrem diversos conflitos ao redor do mundo que causaram uma instabilidade no sistema internacional, como, por exemplo, os citados da Guerra da Coreia, a crise dos mísseis, a Guerra do Vietnã e outros. Então, além também da análise estatal, muitas empresas trans e multinacionais, em suas operações, ela também acaba oferindo os direitos humanos fundamentais para atingir objetivos particulares. Então, mesmo analisando diversos aspectos onde os direitos humanos eles são feridos, e ainda que haja também diversos acordos e tratados, dificilmente vai ter uma comunidade jurídica global que possa compreender todos os indivíduos de uma maneira única e igualitária. Então, a gente apresenta também nesse trabalho o caso do uso da burca na França, que por uma questão de diferença religiosa e cultural, né, entre o Ocidente e o Oriente, acabou tornando ilegal o seu uso. E um estado como a França, que tem uma grande influência internacional, ao invés de promover uma integração social da população muçulmana, acabou tomando uma atitude dessa proporção contra um artefato que é uma identidade cultural de outro povo. Por isso que o autor Antônio Augusto Cassado, que a gente traz no nosso trabalho, falando sobre uma obra dele dos princípios do direito internacional contemporâneo, ele expressa um inconformismo a respeito do momento em que se tem a responsabilidade do Estado, onde diz que o Estado não se pode desfazer de suas obrigações para com o direito internacional, sejam eles por acordos, tratados ou por convenções internacionais. Então, a partir disso, surgem questionamentos. O princípio da solidariedade no âmbito internacional, como um mecanismo de combate às guerras que são causadas também pela falta de cooperação, é o suficiente para frear a criatividade destrutiva dos Estados em seu estágio neoliberal? E por até quando os direitos humanos ainda serão capazes de suportar todos esses conflitos sem nenhuma eficácia garantida? Por isso que o tema que a gente aborda nesse texto se faz extremamente relevante no momento em que busca compreender como os Estados no mundo todo, em específico os que se comprometem de alguma forma com acordos e tratados internacionais, podem ser fundamentais para garantir a eficácia dos direitos humanos. Com isso, o objetivo geral do nosso presente trabalho é analisar e compreender como a cooperação internacional e o princípio da solidariedade elas podem promover uma proteção adequada aos direitos humanos para a máxima eficácia em um domínio global. Pode passar. E os nossos objetivos específicos é analisar os aspectos e impactos globais que se fazem necessários para ocorrer uma cooperação internacional, né, as vantagens e as desvantagens, trazer a solidariedade como um princípio necessário das cooperações internacionais e descrever e exemplificar como os direitos humanos não são garantidos às pessoas. Na verdade, eles são resultados das constantes lutas de classe em busca de mudanças. Pode passar. Bom, essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa básica e estratégica, descritiva e exploratória, onde confere com uma abordagem qualitativa com o método hipotético dedutivo. Então, em um primeiro momento, esse trabalho ele contará com uma parte investigativa, né, procurando entender quando as cooperações vão seguir o princípio de solidariedade e quando elas vão seguir um princípio egoísta. E a partir desse momento, o foco visa buscar responder através de amplas pesquisas como o conceito de direitos humanos e o de cooperação internacional eles se entrelaçam. E, por fim, será verificado como os direitos humanos veiculam a construção moral da solidariedade e as ações políticas em formas de cooperação internacional. Então, elegeu-se uma abordagem crítica e descritiva como elemento permeador deste trabalho,
para podermos explicar como os direitos humanos eles veiculam a construção moral da solidariedade e as ações políticas em forma de cooperação internacional e procuramos, assim, a utilização de diferentes artigos e textos que representem um conjunto de possibilidades, tendo como ponto comum a efetivação dos direitos humanos. E o princípio da solidariedade, ele possibilita tanto a preservação do indivíduo e sua integração ao meio social, como a manutenção e desenvolvimento da própria sociedade. Bom dia e obrigada.